A palavra do Senhor vai nos dar muitas e muitas boas notícias nesse dia, quando vai nos preparar para crer ou para reforçar a nossa fé na ressurreição. No entanto, nós também vamos utilizar desse livro do nosso saudoso e tão querido Padre Léo, que vai nos falar sobre a cura dos traumas da morte. Em oração, o Senhor mostrava para nós, já dentro do tema da nossa pregação, se com Cristo vivemos, com Cristo ressuscitaremos. É bem certo que a palavra coloca, se com Cristo morrermos, com Cristo ressuscitaremos. Mas o Senhor nos quer trazer essa realidade para o dia de hoje, para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida. É necessário que nós vivamos com Cristo para dele merecer a ressurreição, para dele merecer a vida eterna. E o Padre Léo, entre muitas pérolas que ele vai falar para nós nesse livro, Cura dos Traumas da Morte, ele vai dizer com muita sabedoria aquilo que a palavra mesmo já nos ensina, quando fala que o cristão não para na morte. E é muito bom a gente perceber aqui a harmonia do Espírito Santo no momento da oração e do canto, quando nos foi colocado isso. Nós não podemos ficar refém da morte de quem quer que seja. Ela visitará todos nós, todas as famílias, os que nos precederam. E Padre Léo vai dizendo, o cristão não para na morte. Nossa fé se expressa na certeza da ressurreição da carne. A ressurreição da carne significa que após a morte, não haverá somente a vida da alma imortal, mas que mesmo os nossos corpos mortais readquirirão vida, conforme Romanos 8, onde São Paulo vai dizer magistralmente, quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte nos separa do amor de Deus. A morte é uma certeza não como consequência de uma punição de Deus, mas como condição natural de nossa vida na terra, depois do pecado. Não temas a sentença da morte, lembra-te dos que te precederam, de todos os que virão depois de ti. É a sentença pronunciada pelo Senhor sobre todo ser vivo, que te sobrevirá por vontade do Altíssimo. Jesus é a absoluta certeza de que a morte não tem a palavra final. A morte não tem poder de nos apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra final será sempre de Jesus. Às vezes a gente analisa uma pessoa que comete muitos crimes, uma pessoa que está vivendo uma vida profunda de pecado, e no nosso julgamento pequeno, desprovido da misericórdia de Deus, nós já sentenciamos e acreditamos que aquela pessoa não será salva. Nós não conhecemos o coração de Deus e menos ainda a história daquela pessoa. Sempre a misericórdia de Deus é quem vai dar a última sentença. Também o Senhor estava nos inspirando quando rezávamos sobre esse momento, essa reflexão, essa pregação, que a vida vai estar sempre nos dando situações em que nós experimentamos ressurreição e morte. Morte e ressurreição. Como que isso se dá? Nos momentos de provação e de dificuldade, momentos de humilhação, de espera, no momento em que nós não vemos sequer o túnel, quanto menos uma luz no seu fundo. Nesses momentos Deus nos dá a graça de experimentar morte e ressurreição. As humilhações a que somos submetidos por sermos cristãos, por carregarmos não somente uma cruz como objeto, um símbolo, mas por termos a marca do Cordeiro. A propósito disso, nós podemos pegar em Ezequiel 9, quando Deus vai falar sobre a preservação que é proposta àqueles que têm essa marca da cruz, do sofrimento, da perseguição, por causa da fidelidade a Deus. Em Ezequiel, no capítulo 9, é o momento que Deus resolve dizimar. Deus permite uma destruição àquele povo infiel, àquele povo desobediente. E ele vai falar para o profeta: percorre a cidade, Ezequiel 9:4, percorre a cidade, o centro de Jerusalém, e marca com uma cruz na fronte
os que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. O Senhor pede que o profeta, que os anjos percebam quem são aquelas pessoas que de fato são fiéis a Deus, que estão sofrendo por causa dessa fidelidade a Deus, para preservá-las da destruição. E ele ainda vai dizer no versículo 5: depois, dirigindo-se aos demais, em minha presença, disse-lhes: percorrei a cidade logo em seguida e feri. Não tenhais consideração nem piedade. Velhos, jovens, moços, moças, crianças e mulheres, matai todos até o total extermínio. Precavei-vos, todavia, de tocar em quem estiver assinalado por uma cruz. O que Deus nos quer ensinar com essa palavra de Ezequiel 9 nesta manhã? Nós que temos na cruz não apenas um símbolo, muito bem nos colocava aqui a Rosane na oração, nós cristãos católicos que ostentamos a cruz, não queremos com isso dizer que Jesus está preso a essa cruz, mas nós queremos mostrar para a humanidade o amor que Ele tem para conosco, de tal maneira que Ele foi até a cruz. Nós queremos dizer: olha onde Ele foi por minha causa. E nós que, movidos por essa fidelidade a Deus, estamos contra toda essa cultura de morte que está nos ares no nosso dia a dia, sofremos muitas perseguições e muitos padecimentos, somos levados à morte muitas vezes, mas a misericórdia de Deus vem e nos ressuscita, nos resgata. Por isso que a palavra vai dizer: haveremos de ser preservados dessa destruição. São Paulo vai querer falar para nós também que a gente não pode fugir da prova da cruz. Nós estamos no ano paulino e lá em Filipenses, São Paulo vai nos falar também sobre isso, sobre a ânsia que ele vive pela ressurreição. Filipenses 3, no versículo 8, São Paulo vai falar para nós: na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo, estar com Ele. Não com minha justiça que vem da lei, mas com justiça que se obtém pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Anseio, diz São Paulo no versículo 10, pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. O sofrimento, a humilhação, a provação, a perseguição, adquiridos por uma fidelidade a Deus, por uma adesão a Deus, permitirá a cada um de nós experimentar também com Ele a ressurreição e a vitória. Falar da morte no dia de finados. E eu perguntava ao Senhor, desde que recebi esse convite para estar aqui com vocês, por que o Senhor passou muitas vezes o filme da morte à minha frente. Eu nasci em Belo Horizonte em 62, tenho 45 anos, sou casado, moro em Brasília já há muitos anos, sou amigo da Canção Nova há 25 anos, amigo do grupo de amigos lá de Londrina, no Paraná, amigo também da Canção Nova em Brasília, mas a minha infância, a morte esteve sempre presente, porque já no meu nascimento havia já um decreto, uma situação em que caminhava a minha gestação para o aborto, caminhava a minha gestação, se ela vingasse, se eu de fato nascesse, para uma doação, para um abandono. Minha mãe sofreu muito nessa ocasião, até em função da saúde dela, ela já com mais de 30 anos, e eu nasci de 7 meses até em função dessa dificuldade, e ela me consagrou a São Judas Tadeu, acreditando que pelo menos eu pudesse viver para ser batizado e receber dele esse nome. Houve uma pressão muito grande de família para que ela, primeiro, não ficasse comigo, segundo, que talvez me doasse, de fato, conseguir um casal muito rico, que veio da Itália e que iria me levar. Mas eu não tinha condição sequer de viajar de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro e de lá, quanto menos, de navio até a Itália. E a minha mãe sofria muito com essa situação. Eu já nascido, não tive condição sequer
de ser batizado, porque fiquei uns 2 meses ainda no hospital. Mas naquela noite que precedeu, que seria a minha entrega, ela sofrendo comigo nos braços, com receio de que eu não conseguisse sobreviver, com receio já da despedida, tudo acertado para a doação, entrou no quarto dela uma freira no hospital administrado pelas irmãs, a Santa Casa de Misericórdia, e uma freira entrou e conversou com ela, rezou com ela, passou a mão na sua cabeça e falou: Dona Ruth, eu sei que a senhora está sofrendo muito com essa situação de doar essa criança, a saúde, toda a situação do nascimento desse bebê. A senhora já tem um outro filho com mais de 3 anos, a senhora tem que cuidar, tem o seu trabalho. A senhora, se não doar essa criança, a senhora vai perder inclusive o seu emprego. Mas eu quero dizer para a senhora que Deus colocará o seu olhar sobre esse bebê. Se a senhora não entregá-lo, Deus vai investir nele, vai ser Ele que vai cuidar da senhora na velhice. Ele vai ser curado dessas enfermidades. A senhora vai ter a graça de viver isso. E depois que elas rezaram, minha mãe continuou comigo ali no colo. De manhãzinha chegou o casal italiano, os familiares que estavam preparando tudo para me levar. E minha mãe não me entregou. E houve aquela confusão: por que a senhora não vai entregar? A senhora quer mais dinheiro? E a mamãe falava: não, porque a irmã esteve aqui, conversou comigo, rezou e falou isso, que eu não devesse dar essa criança. Mas que irmã é essa? Já estava tudo acertado. Chamaram a madre que liderava aquelas irmãs no hospital, e quando foram averiguar quem é essa irmã, como é que ela é? Ela é bem escurinha, tem uma voz muito doce, é a irmã Maria Aparecida. Essa história tem 45 anos, até hoje não encontraram essa irmã no hospital. Porque na realidade, Nossa Senhora Aparecida interviu para que eu pudesse estar aqui hoje dizendo para vocês o quanto que Deus me amou e me ama, e o quanto que também Ele quer manifestar ou reforçar esse amor na sua história. Eu estava em 2005, 40 anos depois, 43 anos depois desse episódio, pregando em Bom Jesus da Lapa, quando conheci inclusive o nosso irmão aqui, José Aparecido, da Canção Nova. E lá pregando, de repente o intervalo, horário do almoço, uma moça que trabalhava cuidando lá do santuário de Bom Jesus da Lapa, veio chorando até mim, falando: moço, enquanto o senhor pregava, o meu coração pulava e eu senti um calor imenso, eu preciso conversar com o senhor. Aí eu fui até um cantinho falar com ela. Ela dizia: eu estou grávida de 3 meses, resolvi abortar, porque eu já tenho outros filhos, sou separada, conheci uma pessoa, me envolvi, me engravidei, e essa pessoa foi embora. E eu decidi pelo aborto, estava agendado para hoje. Mas essa noite, quando eu fui fechar a janela do meu quarto, eu fui, assim, invadir uma luz muito forte, que me surpreendeu, e eu fui fechar a janela, de repente eu me desfaleci, porque eu vi nitidamente Nossa Senhora Aparecida entrando no meu quarto, colocando na minha barriga um manto e dizendo: você não vai abortar essa criança, você vai trocar a sua escala de serviço, você vai trabalhar amanhã, porque lá eu enviarei um filho meu para rezar com você. Olha como que ela intervém também na vida dessa criança lá na Bahia em 2005. E nós rezamos por aquela mulher, e ela acolheu aquela gestação. Inclusive me disse que ia colocar o nome de Tadeu. Deve ter um Tadeuzinho lá em Bom Jesus da Lapa, que não é meu filho, é bem galeguinho, bem clarinho, se puxou pela mãe, mas que Nossa Senhora interviu através da minha história para preservá-lo da morte. Aí eu fui percebendo, com vários fatos e acontecimentos na minha vida, esse pêndulo, essa gangorra, esse balanço entre morte e ressurreição. Quantas situações não há em que Deus nos coloca à prova, permitindo que nós vivamos assim experiências de morte e ressurreição. Eu gostaria de colocar também assim alguns testemunhos nessa história, e como Deus tem me usado, sobretudo na questão de crianças que têm ali uma sentença de morte para ser cumprida contra elas,
ou mesmo de mulheres que por qualquer razão viveram a experiência do aborto e que estavam mortas na sua fertilidade, na sua maternidade, e Deus permitiu que elas alcançassem essa ressurreição, essa cura, essa restauração. Uma certa ocasião, já recém-casado, minha esposa estava no começo da primeira gestação, nós fomos a uma casa jantar, na casa de uns padrinhos, e lá chegando, para minha surpresa e tristeza, porque eu estava com muita fome, a dona da casa que ia preparar o jantar estava comprando sapatos e bolsas. Falei, meu Deus do céu, esse jantar não vai sair hoje. Ou clamura, ou gimura, ou tremura no meu estômago de fome. E a gente ficou ali conversando, vendo o jornal, e passa uma coisa, passa outra, e nada desse jantar sair. Quando a moça que estava vendendo aqueles artigos de couro saiu, de repente vem o meu padrinho, dono da casa, dizendo, olha, a moça está chorando lá no carro e ela está querendo conversar com você e com a sua esposa. Falei, mas nós não estamos querendo comprar sapato nem bolsa, nós viemos aqui para jantar. Manda ela jantar conosco então. Não, mas ela quer rezar. E nós nunca tínhamos visto antes aquela mulher. Nós não conhecíamos, nem ela nos conhecia. Aí eu pensei, se a gente não reza com ela, a gente não janta. Então vamos rezar. E aí a gente desocupa a dona da casa para preparar finalmente essa boia. E fomos rezar com aquela mulher. No momento que a gente começou a oração, ela já entrou no quarto já chorando. O Senhor deu a imagem dela fugindo de mulher gestante e de criança recém-nascida. E eu falava para ela, ela confirmava. De repente, no meio da oração, a graça de Deus através do Espírito Santo nos permitiu ouvir um barulho como que de um compressor de ar. E aí o Senhor já foi me mostrando que era aborto, e o método utilizado era exatamente de sucção, que é dos mais cruéis. Todos são, esse é dos piores. E eu dizia para ela, ela confirmava. E a oração foi fluindo, muita ressurreição, muita cura no coração dela. De repente o Senhor mostrou uma imagem de várias crianças, como que naquelas fotografias antigas de família, que se colocava ali as carinhas, tudo juntinho num prato, na parede. E eu dizia para ela, o Senhor está mostrando que são 10 crianças. E ela confirmou que eram 10 abortos. Uma moça de 28 anos de idade, desde os 18, 19, engravidava, abortava na mesma clínica, no mesmo método. Então, quando ela nos viu chegar ali, casados, minha esposa gestante, ao contrário dela querer correr, ela quis ficar. Ela sentiu, talvez, com certeza, melhor dizendo, a presença de Deus. E nós rezamos, e o Senhor derramou uma profunda ressurreição sobre aquela mulher que já estava deprimida, que já estava pensando seriamente em tirar a sua própria vida, que muitas vezes dormia e acordava com um choro de criança, sem nenhuma criança ter no local onde ela estava dormindo. Deus promoveu ali uma profunda ressurreição. E eu tenho certeza que na sua história de vida, de superação, na sua história de família, quantas situações não houveram de ressurreição? Quantas situações não houveram que a graça de Deus se manifestou, tirando você lá do vale da sombra da morte, como muito bem nos fala o Salmo 22. Nós temos no Brasil afora percorrido aí, através de experiências de oração, de momentos de oração, em pastorais, na igreja como um todo, pastoral da família, encontro de casais, encontro de jovens. E Deus nos tem usado em muitas situações para mostrar o quanto o seu amor tem curado e restaurado as pessoas, sobretudo aquelas que quando morre um familiar, elas sucumbem junto, elas se enterram junto, elas se deixam ali como reféns daquela morte. Me lembro bem, há 10 anos atrás, em Brasília, um sacerdote foi assassinado num parque em Brasília. Sacerdote esse até que foi presente da Canção Nova para a Arquidiocese de Brasília, e que era meu confessor, era meu diretor espiritual, e que seria o sacerdote que iria celebrar o meu casamento. E nós sofremos todos muito com aquele episódio. Foi um sangue derramado que nós sentimos que também levamos aquele tiro. Passados 2 anos, nós visitamos a família desse sacerdote. E é interessante
que o seu quarto estava intacto. As suas coisas pessoais estavam ali arrumadas, como que se a qualquer momento ele fosse retornar, entrar dentro de casa, celebrar, almoçar, descansar. Percebemos então que a família havia sido aprisionada por aquela morte. Percebemos então que a família estava refém daquela situação. E nós fomos rezar com eles. E nessa oração Deus os trouxe de volta da sepultura, na qual eles haviam sido sucumbidos, na qual eles estavam enterrados, para a ressurreição. Até um casamento de um dos seus irmãos que ele iria celebrar, estava assim adiado, porque ninguém tinha sequer jeito para conversar sobre aquele assunto. Passados alguns meses dessa oração, nós entramos em contato com a família, até porque estávamos aqui na região, próximo à casa deles, e foi muito bonito quando alguém que atendeu o telefone disse: não, eles estão numa festa. Aí eu aproveitei para perguntar: e aquele casamento? Já casou, a família foi restaurada, foi ressuscitada naquela oração. Nesta manhã você pode perguntar: por que será que Deus me trouxe à Canção Nova, que tem sido um manancial de graças, que tem sido um local onde muitas pessoas estão experimentando essa volta para Deus, essa ressurreição, num dia como esse, dia de finados, no momento em que o Brasil, o mundo inteiro para, o mundo cristão, o mundo católico, para refletir sobre a figura da morte, para matar talvez a saudade de um ente querido que se foi. Deus te traz aqui. Eu quero lhe testemunhar, para a honra e glória do Senhor, que esse lugar, o qual há muitos anos eu tenho a graça de frequentar, tem sido esse manancial de graças, tem sido esse local onde Deus está fazendo ressurreição nos corações. Como dizia no começo, nós não vamos nos prender apenas à figura da morte no dia de hoje, mas mostrar que, conforme nos propõe o tema, se com Cristo nós vivermos, com Ele nós haveremos de ressuscitar. O Senhor não nos permitirá ficar preso na figura da morte. Nós pregávamos aqui em 2004, e era um dia como esse, um dia atípico, de um feriado, poucas pessoas, muitas viajando, e no intervalo, sempre eu fui observando que essas coisas maravilhosas aconteciam no momento que eu estava faminto, no momento que eu queria fazer minha refeição. No intervalo do almoço, todos foram deixando aqui, os câmeras, o pessoal da música, o pessoal da TV, correndo para ir almoçar e retornar no período da tarde. Quando eu fui saindo, me veio uma senhora, estava muito calor nessa ocasião, e ela trajava uma roupa com a qual ela cobria todo o seu corpo. Até eu deduzi que ela pudesse ser do Oriente, aqueles países em que as mulheres ficam só com os olhos de fora. E aqui atrás, já do lado ali da janela da capelinha do Santíssimo, ela me abordou. O ônibus com a sua comunidade estava já com todas as pessoas dentro, o motorista buzinando, e ela veio com muita dificuldade falar comigo, e já chorando, ela falou: moço, eu queria rezar com o senhor um pouquinho. E eu, naquele afã de correr contra o tempo, que nós tínhamos que voltar logo, pensei: meu Deus do céu, não tem ninguém para me ajudar, para me socorrer, né? Até a capelinha já estava fechada. Falei: minha senhora, nós temos muito pouco tempo, qual é o caso da senhora? E ela foi destampando as suas vestes e mostrando que a sua pele estava toda comida por uma enfermidade. Era algo assim horrível de se ver. Aí eu percebi que só muito da misericórdia de Deus para tocá-la. Eu a abracei e nós ficamos na janela do Santíssimo, ali da capelinha, só vendo o reflexo da luzinha vermelha do sacrário, indicativo de que Jesus estava presente. E eu dizia para ela: eu não posso fazer nada pela senhora, mas aquele cuja luzinha ali está indicando que ele está presente pode. Vamos rezar. E em 5 minutos que nós nos abraçamos e rezamos, o Senhor também mostrava que ela não se perdoava. Aquela enfermidade era fruto de uma falta de perdão para consigo mesma. E ela foi confirmando, e a gente rezando, clamando no Espírito a graça de Deus. E de repente o Senhor me mostra também que era uma situação de aborto. E eu dizia para ela: o Senhor está mostrando o que é em relação ao aborto que a senhora cometeu. Ela confirmou. Depois o Senhor mostrou que era uma garotinha, uma menininha. Também ela confirmou. A gente se abraçou. Ela entrou no ônibus e foi embora para o Nordeste.
Uma viagem longínqua, uma viagem cansativa, talvez 2 dias de viagem. Mas isso era julho de 2004, quando foi no finalzinho do ano, recebi um telefonema, percebi pelo DDD que era lá do Nordeste, e a pessoa que ligava dizia: eu sou o coordenador da renovação carismática aqui da minha cidade, organizei uma caravana para a Canção Nova em 2004, no nosso ônibus tinha uma senhora com essa situação, aí eu me lembrei da história, e aquela mulher é filha de uma família de usineiros aqui, pessoal que tem posses, que tem bens. Ela já há mais de 20 anos padecia daquela enfermidade. Por quê? O esposo, a família, desejava muito uma filha. E ela já tinha tido alguns filhos, homens. Então, de repente, se viu grávida e já com aquela convicção de que poderia ser de novo um menino, e o esposo queria muito uma menina, alguém, uma amiga, lhe deu um veneno e ela ingeriu e abortou. Abortou naturalmente, dentro de casa. A gestação já estava adiantada e ela pôde perceber que se tratava de uma menina. E quando ela viu aquela situação, ela, olhando para o feto, ela disse: eu nunca vou me perdoar. Eu quero que a minha pele fique pior do que a sua, porque esse veneno queima, destrói a pele da criança. E o tempo se passou. De repente começou uma coceira, umas feridas, e todo o seu corpo foi tomado por aquela enfermidade. Ela já havia confessado para sacerdotes, ela já havia confessado até para bispos, porque tinha na sua família pessoas na igreja que eram bispos, mas ela não tinha se perdoado. E ele dizia, no momento que o ônibus ia avançando estrada adentro, ela sentia como que um calor e tirava um pedaço daqueles panos e a sua pele estava intacta. Mas há mais de 20 anos que ela não olhava no espelho. Então, quando chegou perto da cidade onde ela ia descer, as mulheres que estavam no ônibus, já chorando, chamaram-na e disseram: criatura, é um termo muito próprio no Nordeste, criatura, pelo amor de Deus, olha no espelho, você está curada. E ela com muita dificuldade foi olhar, e as mulheres levaram-na até o banheiro, tiraram toda aquela roupa e ela estava intactamente curada. Por quê? Porque nesse local, a graça de Deus a envolveu de tal maneira que ela se sentiu ressuscitada pelo amor de Deus, ressuscitada pela graça de Deus. A nossa vida passará sempre. Quanto de humilhação nesse pêndulo, nessa gangorra, nesse balanço, não é? Das pessoas verem uma mulher rica, uma mulher vaidosa, uma mulher jovem, bonita, mas que de repente teve que se esconder atrás do medo, do pecado, da falta de perdão, do ressentimento, da mágoa, do remorso, e ali ela ficou enterrada, ali ela ficou soterrada, até que a graça de Deus a ressuscitou. Existe uma figura bíblica que nós pouco atentamos para o papel que ela tem na ressurreição de Jesus, e que nós não sabemos trazer esta figura para o nosso dia a dia, para entendermos essa questão da relação com o sofrimento e com a ressurreição. Essa figura é José de Arimateia. José de Arimateia era uma pessoa rica, uma pessoa que tinha um conceito bom na sociedade, uma pessoa que estava ouvindo as pregações de Jesus, acompanhando os seus testemunhos. José de Arimateia, que estava numa situação econômica que nós poderíamos chamar, num termo de hoje, de emergente, ou seja, estava crescendo cada vez mais nos seus empreendimentos, resolveu comprar uma sepultura para a sua família. Resolveu comprar ali um jazigo para a sua família ser enterrada. E no local mais privilegiado, porque ele já era uma pessoa de posses econômicas. Mas ele estava aderindo ao chamado de Jesus. É interessante que nós observemos nos evangelhos e a gente vai percebendo isso. José de Arimateia comprou aquela cova, não é? Num bairro, vamos colocar assim, aquele cemitério mais chique da nossa cidade, e lá estabeleceu: aqui é da minha família. De repente, Jesus é levado à cruz, Jesus morre, e ele que estava com seu coração esperançoso da graça de Deus, que estava se convertendo e levando tantos outros, digamos assim, empresários, homens que como ele empreendiam,
levando talvez os seus empregados à conversão, de repente a decepção da morte da cruz. E o que José de Arimateia resolve presentear? A sepultura que ele havia adquirido para a sua família, ele oferece para que Jesus ali seja instalado. Inclusive ele precisa pedir a autorização para que ele leve o corpo de Jesus e instale. Como ele tinha esse prestígio no meio, entre as autoridades, ele conseguiu levar o corpo de Jesus para a sua sepultura. Por que nós estamos falando de José de Arimateia? Qual é a sepultura na qual você, mergulhado talvez nos seus problemas, nas suas dificuldades, mergulhado talvez na sua luta diária contra o pecado, qual é a sepultura na qual você está enterrado? Um morto vivo, ou uma pessoa viva que se faz morta. E é interessante que aquela sepultura de José de Arimateia foi o palco da maior manifestação da graça de Deus sobre nós e para nós, porque ali Jesus ressuscitou. Nesta manhã, entre outras coisas, Deus quer que nós entreguemos a Ele, talvez a chave, talvez o cadeado, a senha dessa sepultura, desse lugar, desse recôndito, desse lugar fechado da nossa história, da nossa vida, onde nós enterramos a nossa esperança, onde nós enterramos a nossa alegria, onde nós enterramos a nossa fé. E Ele quer manifestar ali a graça da ressurreição. Imagine vocês, se você tivesse, como José de Arimateia, uma sepultura, e a pessoa mais querida, a pessoa mais importante na sua vida, te pedisse aquela sepultura de presente, você daria? Claro que não, porque nós temos até aquele medo, aquele complexo, quando se fala das coisas relacionadas à morte. Quanta superstição que acompanha a nossa fé, no sentido de que, determinado dia do ano, você tem que estar com a roupa toda na cor X. Você não pode usar tal adorno, tal adereço, porque isso vai atrair coisas assim, assado. Nós temos essa dificuldade, mas a palavra vai nos assistir, quando vai falar também sobre a morte, em Eclesiástico 17, ela vai dizer para nós que todos nós temos uma época e um número de dias. Hoje em dia nós temos visto, a mídia estar aí para nos mostrar, tanta morte de jovens, tanta morte de crianças. A família virou palco de muita desolação em relação à figura da morte. Há situações em que uma criança hoje corre mais risco dentro de casa do que na rua. E nós ficamos assim desconsolados quando vemos pessoas tão jovens, tão saudáveis partir. Pessoas tão boas. Puxa vida, tanta gente ruim nesse mundo e tal pessoa morre. A palavra vai dizer para nós, em Eclesiástico 17, o seguinte: Deus criou o homem da terra, versículo 1. Formou-o segundo a sua própria imagem e o fez de novo voltar à terra. Revestiu-o de força segundo a sua natureza. Determinou-lhe uma época e um número de dias. Deu-lhe domínio sobre tudo que está na terra. Deus determinou para nós uma época e um número de dias. Existe uma pontualidade da graça de Deus que nos permite acreditar que ninguém chega nesse mundo atrasado e ninguém vai embora antes da hora. Em Brasília, fui funcionário público durante muitos anos e a gente tem essa fama, né, de não fazer nada. Pelo contrário, nós trabalhamos e trabalhamos muito. Mas nós temos essa cultura de acreditar que as pessoas dão um jeitinho. E dão mesmo, a gente sabe que dá. De chegar um pouquinho mais tarde e de sair, quem sabe, um pouquinho mais cedo. Mas em se tratando da figura da morte, do expediente que nós temos que cumprir aqui na terra, a palavra nos garantiu isso agora, ninguém chega atrasado, ninguém vai adiantado. Ninguém chega adiantado, ninguém vai atrasado. Existe uma época e um número de dias para nós cumprirmos aqui na terra. E São Paulo vai dizer: mas ainda que haja morte, ela não nos separa do amor de Deus.
Eu experimentei uma graça muito grande em 2002. Estava com minha esposa na missa, a gente estava pouco tempo casado, e a gente foi à missa, e eu queria até integrá-la mais e melhor na paróquia onde nós fomos morar. De repente, tinha um senhor que era ministro da Eucaristia como eu, há muitos anos naquela comunidade, há muitos anos com a sua esposa, também ministra, e eu observava muito aquele casal. Talvez já construía no meu coração uma modelagem de casal que está servindo a Deus, vendo-os atuar na igreja. E eu pensei, vou levá-la para conhecer aquele senhor, a esposa dele deve estar por aqui. Eu passei alguns anos longe daquela paróquia, embora fosse a paróquia onde minha família morasse. Então eu quero integrá-la com esse pessoal, para ela já ir conhecendo o povo aqui da igreja. Eles inclusive participaram muito tempo da renovação, seus filhos cresceram conosco. Entrei para a missa e fui ao ofertório. Quando eu passo no ofertório, eu percebi ele cabisbaixo, como que chorando ou querendo chorar. E, detalhe, numa ponta do banco. E eu não observei ninguém da sua família. Não observei a sua esposa. Mas no meu coração, havia uma presença muito forte dela. Eu digo a vocês que, baseado naquilo que está na palavra de Deus em relação à transfiguração, na qual Jesus permite a Pedro ver Elias e Moisés num corpo já glorificado, transfigurado, eu arriscaria dizer que eu percebi a presença dela como que transfigurada. Eu sabia, eu senti, porque aquele casal eu vi mais de 20 anos junto na igreja. E eu pensava que era comigo indo deixar o ofertório. Alguma coisa está estranha, porque eles estão separados, eles estão sempre juntos, e ele está cabisbaixo e chorando. Mas aquilo que eu entendia ser a presença dela, eu também, o Espírito Santo me mostrava, ela como que com um olhar sereno, percorrendo a igreja, um olhar sereno, observando as pessoas, e olhava para ele com um olhar materno, como que se desejasse que alguém fosse até ele, conversasse com ele, e desse a ele uma palavra. Achei estranho aquela sensação. E eu até conversava com o Senhor durante a missa: Senhor, ele está sozinho, nunca os vi só, separados. Eu sinto que ela está aqui, mas eu sinto que tem algo diferente, algo bom que não me constrangia, que não me assustava, mas eu percebo ela aqui. Eu me arriscaria a dizer que eu sentia ela distante, mas que estava. Acabou a missa, aliás, na comunhão eu fui comungar e voltei e vi ele novamente sozinho, e agora já as lágrimas descendo copiosamente. Acabou a missa, fui com a minha esposa até ele para abraçá-lo, e ele veio comigo, me abraçou e falou: muito obrigado por você ter vindo aqui na missa da minha esposa, porque você é o único da velha guarda que eu estou vendo aqui. Meus filhos estão todos viajando, e hoje fazem 2, 3 meses que ela faleceu. Aí eu me assustei, porque eu senti no meu coração que havia uma presença benéfica, uma presença alegre, uma presença intercessora da sua esposa naquele lugar. E eu fui conversando com o Senhor: Senhor, mas o que aconteceu? Eu não entendi o que o Senhor quis trazer para mim como experiência, a constatação, a certeza de que ela estava ali, com um olhar sereno, buscando como que alguém que fosse conversar com ele. Pedi ao Senhor que me desse uma resposta daquela situação. Fui dormir, não falei nada para minha esposa, mas fui dormir. E no sonho o Senhor me mostrou chegando na casa deles, a esposa na cabeceira da mesa, os filhos reunidos, e ela dizia assim: eu estou indo cuidar da nossa casa lá em cima. Veja a sutileza, veja o detalhe do amor de Deus. Estou indo cuidar da nossa casa lá em cima. Vocês devem procurar o Tadeu, e ele se referia a mim, com o pessoal dele da igreja, para rezar com seu pai, porque ele vai querer ir junto. Ele é muito curioso, ele é muito teimoso, ele é muito ansioso, ele vai querer ir junto. Ele vai querer ir antes, e ele não pode ir antes, ele vai quando Deus lhe chamar. Aí a ficha caiu. Deus queria que nós rezássemos com ele, porque ele não estava suportando a morte da esposa e ele ia cometer suicídio. Olha a responsabilidade.
um casal amadíssimo por Deus. E nós fomos preparar um dia para rezar com esse senhor. E rezando com ele, o Senhor mostrou toda a ressurreição, o resgate que estava fazendo na sua vida, tirando ele daquela sepultura da sua esposa na qual ele se enterrou, tirando esse pensamento de morte, de suicídio, devolvendo a ele o gosto pela vida. E na oração o Senhor ainda falava que ele não iria ficar só. Ele estava indo para um outro lugar morar, não aguentava ficar ali onde ele cresceu com a família, mas Deus iria colocar alguém na vida dele para que ele pudesse continuar servindo esse Deus, servindo a igreja, pudesse continuar caminhando no seu dia a dia. Contei para ele a experiência de que no meu coração, na minha percepção, ela estava ali intercedendo por ele. Ainda falei da passagem da transfiguração, ainda falei de toda essa graça que nós rezamos com a igreja, que nós cremos na ressurreição dos mortos. O tempo passou, ele foi curado desse pensamento, foi embora para outro lugar. Depois de alguns meses nós tivemos notícia dele, ele mesmo narrando, que ele estava numa igreja, já morando noutra cidade. De repente começou a chover e ele, muito educado, pegou um guarda-chuva e foi saindo para o estacionamento. Percebeu uma senhora à porta da igreja, que ela não tinha sombrinha, foi pega de surpresa e estava esperando a chuva passar. Então ele foi até ela e ofereceu para conduzi-la até o carro. E no momento que eles vão conversando amenidades sobre o tempo, sobre a chuva, ela olhou para ele, os olhos também já lacrimejantes, e ela o abordou dizendo: "Você não está me reconhecendo? Eu sou fulana", se apresentou. Aí ele reconheceu uma das suas primeiras namoradas, lá atrás, 40, talvez mais anos, que estava também morando naquele lugar, que estava absolutamente solteira, livre, e eles recomeçaram a sua história de amor. Hoje os dois servem a Deus naquela igreja, naquela comunidade. Isso é amor de Deus, isso é resgate. Isso é trazer da morte para a ressurreição. Isso é trazer da sepultura para a vida nova, para fazer com que a pessoa passasse mesmo a acreditar: Deus me ama. Deus não permitiu que eu morresse antes do tempo. Deus não permitiu que eu sucumbisse numa sepultura que não foi feita, que não foi talhada para mim. Nós vamos rezar com o Padre Léo, no seu livro, uma oração em que ele vai nos permitir começar a entregar todas as situações nas quais a figura da morte quis roubar de nós a certeza da vida eterna, a certeza do amor de Deus, a certeza de que a sua misericórdia, a sua providência nos toca e nos invade. Nós vamos ficar de pé, a música vai nos ajudar, e nós vamos começar nessa oração, entregar a Deus aquelas situações nas quais nós tivemos assim a dificuldade até de entender e aceitar o amor de Deus. Aquelas situações nas quais nós tivemos a ousadia até de dizer: eu rompi com Deus. Que Deus é esse que permitiu tal situação? Que Deus é esse que permitiu que um pai de família, a base de sustentação daquela casa, perecesse, morresse dessa forma? Que Deus é esse que não me permitiu? E nós entendemos e achamos e dizemos que Deus é que é o culpado, que não me permitiu ter esse ou aquele filho, ou perder essa ou aquela filha. E nós esquecemos que a morte entrou no mundo por causa do pecado, mas assim como por Adão ela entra, em Jesus vem a ressurreição e a vida. E Padre Léo vai conosco rezar no seu próprio livro, e a gente pode fechar os nossos olhos, baixar a nossa cabeça, dizer juntos: Pai Santo, Pai querido, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Pai amado, neste dia em que mergulhamos, o nosso coração, no coração do seu Filho, suplicamos o seu amparo, e pedimos que o Senhor, nos segure no colo. Neste dia, Senhor, nós queremos pedir
nós queremos pedir a grande graça a grande graça de nos reconciliarmos de nos reconciliar com a figura da morte, com a figura da morte, a nossa própria morte, a nossa própria morte, a morte de tantas pessoas a morte de tantas pessoas que nós amamos, que nós amamos, que nós conhecemos, que nós conhecemos, que nós convivemos. que nós convivemos. Há muitas ideias erradas Há muitas ideias erradas que eu venho cultivando que eu venho cultivando sobre a figura da morte, sobre a figura da morte. e por isso a tenho ignorado. Por isso Tenho medo da morte. tenho medo da morte. Quando eu falo da morte, Quando eu falo da morte, olho para ela olho para como ela uma coisa feia, como uma coisa feia. olho como uma coisa errada. Olho como uma coisa errada. Não me conformo. Não me conformo. E até já perguntei: Até já por que perguntei, que isso aconteceu? o que isso aconteceu? Por que que eu perdi tal pessoa? Por que eu perdi tal pessoa? Já houve momentos Já houve momentos em que me revoltei, em que me revoltei, até mesmo contra o Senhor, até mesmo contra o Senhor. e que eu pensei: E que eu pensei, por que o Senhor por que o Senhor levou essa pessoa levou essa pessoa que eu amava tanto? que eu amava tanto, Pareceu naquela hora apareceu naquela hora, que fosse um castigo, que fosse um castigo, mas é porque eu estava inebriado mas é que eu estava inebriado em mim mesmo, em mim mesmo, cego, cego, brigando com a minha cegueira, brigando com a minha sem cegueira, ver a dos outros. sem ver a dos Eu outros. preciso que o Senhor Eu preciso que o Senhor cure o meu coração cure o meu coração dos traumas da minha morte, dos traumas da minha morte, da morte das pessoas que eu amo. da morte que as pessoas que eu amo. E vamos juntos cantar, completando esta oração. Tudo passa, tudo vai passar. Só não muda o amor de Deus que é Pai. Nem a morte, nem a dor, nem a morte, nem a dor, nem a solidão, nem a solidão podem superar o amor de Deus por mim. Oh, só Deus não passará, só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim, seu amor que vive em mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará, Ele voltará. Tudo passa, tudo passa, tudo passa, tudo vai passar. Só não muda o amor de Deus que é Pai. Nem a morte, nem a dor, nem a morte, nem a dor, nem a solidão, nem a solidão podem superar o amor de Deus por mim. Oh, quero ouvir você cantar. Só Deus não passará, só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim, seu amor que vive em mim, só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará, Ele voltará. Coloque a mão no seu coração e vai deixando ser absolvido por aquilo que a palavra já nos deu nessa manhã, nesse primeiro momento da nossa pregação, e vai pedindo ao Senhor essa compreensão profunda do seu amor, da sua misericórdia e da sua providência em nós a respeito da figura da morte. Vai pedindo ao Senhor essa certeza, essa convicção na alma de que a nossa vida não se resume
a estar aqui na terra. Vai pedindo ao Senhor que vá absolvendo no seu coração toda saudade que corrói ou que corroía a sua alegria. E vai se deixando tocar por essa graça, por essa misericórdia. O Senhor marcou contigo nessa manhã um encontro para dizer da libertação que Ele vai operar na sua vida e na sua história por causa dessa total entrega, dessa total compreensão, dessa total aceitação da figura da morte, mas sobretudo para nos fazer valorizar o dia de hoje, que torna-se para nós o mais importante de todos, por ser o primeiro do resto que nos falta. Agradeço ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo dom da vida, pela oportunidade que eu tenho, Senhor, de recomeçar, de refazer toda a minha história. Muito obrigado. Amém? Amém. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim, só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará, Ele voltará. Ó Senhor, teu corpo e sangue, minha redenção, aliança por toda eternidade. Vem agora, ó meu Deus, vem agora, ó meu Deus, toma o meu coração, pois sem ti nada posso realizar. Só Deus não passará, só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim, seu amor que vive em mim, só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará, Ele voltará. Amém? Vamos sentar. Hoje, dia 2 de novembro. O dia de ontem pode ter sido um dia cansativo. O dia de ontem pode ter sido um dia chato. O dia de ontem pode ter sido um dia muito bom. Mas de uma forma ou de outra, ele nunca mais vai voltar. O dia de amanhã talvez nos prometa algo novo. O dia de amanhã talvez nos cause algum aperto, alguma apreensão, ou até mesmo uma expectativa muito alegre. Mas ele não chegou ainda. Qual é o dia então que nós devemos valorizar, dar importância? Qual o dia então que nós devemos buscar essa intimidade com o Senhor para merecermos sair da morte para a ressurreição? Que dia é esse? O dia de hoje. Hoje é o dia mais importante, é o primeiro. Se nós pudéssemos fazer uma lista de todos os dias que nos falta viver na face da terra, esse é o primeiro. E nós precisamos saborear esse dia, domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição, como aquilo que o salmista fala no Salmo 117. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, seja, portanto, dia de alegria e de felicidade. Salmo 117, versículo 24. Eu não sei quem de vocês já experimentou estar numa situação que você vai fazer uma viagem e a sua mala, a sua bagagem tem que estar pronta, preparada, porque a qualquer momento alguém vai ligar e dizer: olha, surgiu uma vaga para você, você tem que vir logo para embarcar. Você já deve ter vivido situações assim. E é até interessante que quando essa viagem se dá por avião, você chegando no aeroporto,
sobretudo uma viagem internacional, essa bagagem, essa mala vai passar por uma vistoria eletrônica, a gente chama de raio-x, detetor de metais, eu não sei, mas ela vai passar por uma vistoria. Você quer chegar em tal destino, mas dependendo do que tiver na sua bagagem, você não vai chegar naquele destino. Assim Deus age conosco. Se eu quero ir para o sul, numa época de frio, mês de maio, mês de junho, eu tenho que levar muito agasalho. Se eu quero ir para o norte, e que geralmente está sempre quente, eu já não preciso levar agasalho. Deus, olhando para o nosso coração, Ele vai percebendo na liberdade que Ele tem para conosco, de onde é que nós queremos chegar. Digamos então que nós estejamos passando por esse raio-x na nossa vida, na nossa história, e que através daquilo que está no nosso coração, Deus vai perceber onde nós queremos chegar. Ora, se no meu coração tem mágoa, ressentimento, dificuldade de perdoar, com certeza o céu não é o meu endereço, o céu não é o meu destino. E a despeito de mágoa e ressentimento, o Senhor quer nos falar de outras prisões e de outras cadeias que nós nos aprisionamos porque não perdoamos. Citávamos aqui exemplos, testemunhos de pessoas que não se perdoavam e que, portanto, estavam sucumbidas na morte. Mas Deus quer que nós, a partir desse momento, comecemos a nos desvencilhar da mágoa e do ressentimento. Eu não sei se você conhece a prática do balonismo, a pessoa que voa, que navega aí pelos ares através de balão. Há situações às quais ela precisa tirar equipamento, peso, jogar fora do balão, para que esse balão ganhe altura, altitude e saia de uma zona de perigo. Às vezes equipamentos caros de navegação, agasalho, alimento, tem que ser jogado fora. Equipamento caro de filmagem tem que ser jogado fora. Quando está perdendo altitude, tem lá uma linha de transmissão de alta rede de energia. Às vezes uma área de tráfego aéreo, o balão tem que subir. O que Deus quer falar para nós? Quer nos ensinar a jogar fora aquilo que é pesado e aquilo que nos impede de chegar ao céu, de viver essa vida da graça, de viver como Padre Léo nos ensinou muito bem, buscando as coisas lá do alto. E em relação ainda a ressentimento, o Senhor me recorda um episódio que nós fomos visitar uma família interessante, um casal já casado há 5, 6 anos, e eles não tinham filhos. Desejavam ter, mas não conseguiam. E a gente, como bom mineiro, curioso, puxando a conversa, ficamos sabendo que outros casais nessa família, irmãos e cunhados, também não tinham filhos. Interessante, embora as mulheres fossem normais, saúde normal, os maridos também, mas não havia netos, não havia crianças naquela família. Passado um tempo em que nós estávamos com esses casais, com essas pessoas, o pai desse rapaz, do esposo, que nos era próximo, foi fazer um tratamento de saúde em Brasília, e ele nos chamou para tomar um lanche, tomar um café. E lá chegando, a gente foi fazer uma oração, apenas para agradecer a refeição. E como aquele cidadão lá de quase 80 anos de idade estava presente, eu peguei na mão dele, a gente começou a rezar, para agradecer a refeição. Naquele momento, o Senhor nos tocava, o Espírito Santo nos impulsionava a dizer para ele: esse problema no seu coração, cujo tratamento o Senhor está fazendo aqui em Brasília, tem uma raiz na mágoa e no ressentimento. O Senhor precisa perdoar alguém há pelo menos 40 anos. E a oração fluiu ao ponto do café esfriar, o pão de queijo também, de tal maneira que o Senhor mostrou ainda que ele não tinha netos, porque ele não perdoava alguém. Ele chorou, a oração acabou, a gente tomou o lanche, depois ele veio partilhar. Há 39 anos que ele não falava com seu irmão. O seu irmão também tinha os filhos já todos casados e que também não geraram netos. E aí o Senhor mostrava a raiz do ressentimento e da mágoa, que não permitia àquela família gerar uma posteridade.
Ele, absolvido pela oração, quando retornou para sua cidade, isso aí era véspera de Natal, passou o Natal com a família, retornou para sua cidade para passar o Ano Novo, ele foi procurar o seu irmão com o qual ele não falava há quase 40 anos. E até a cunhada assustou, pensou, agora que ele vai matar meu marido, porque 40 anos sem se falar, ele entra aqui em casa, eu sei que ele não está bem de saúde, está morrendo, vai querer levar o meu também. Mas ele foi buscar a reconciliação. E lá chegando, chamou o irmão, se abraçou, se reconciliaram, choraram muito, atravessaram a cidade, uma cidade do interior. As pessoas que conheciam aquela história há muitos anos também foram tocadas por essa graça de reconciliação, foram à casa do padre, procuraram o sacerdote, confessaram juntos, porque a raiz daquele mal era comum aos dois, e assim começaram a participar da missa. Na oração em Brasília, o Senhor falava que quando houvesse essa reconciliação, a graça da fecundidade iria invadir ambas as famílias. Estávamos, como eu disse, na véspera de Natal. O ano seguinte, para a honra e glória do Senhor, no Natal seguinte, todas as mulheres da família tinham um filho nos braços. Todas. Por quê? Porque Deus permitiu essa cura da mágoa e do ressentimento. Mulheres, inclusive, com mais de 40 anos de idade, estavam gerando o seu primeiro filho. Por causa da mágoa, estava bloqueado a graça. Olha o tamanho da cova em que toda a família estava sucumbindo por causa do ressentimento. Em 2004, também, nós estávamos numa mutirão de oração, de atendimento de SOS Oração, para variar, na hora do almoço, e eu já sendo ali arrebatado pelo cheiro daquela carne assada, pelo cheiro daquele feijão, e chega uma senhora, o carro parou quase que no pé da gente, quase derrubando as cadeiras, onde a gente estava atendendo as pessoas, e ela com muita dificuldade desceu do carro, amparada pela sua filha, buscando oração. Nós percebíamos que o coração dessa senhora estava bem inchado, e ela caminhava com muita dificuldade para respirar. Quando ela se assentou, e aí o pessoal percorreu assim, a coordenação, qual era a tendinha que estava ali livre para atender, para variar era minha, e eu já doido para almoçar, aquela senhora sentou, até ela chegar do carro até a cadeira, 1,5 metro, foi uma eternidade, meu Deus, e aquele cheiro da comida. Aí ela sentou e a gente começou a rezar. O Espírito Santo foi de uma sublimidade, de uma gentileza, de uma sutileza, que quando nós começamos a rezar, o Senhor mostrou logo um número. E eu pensei, meu Deus, essa senhora a gente nunca viu. Como é que eu vou dizer para ela que aquilo que ela está sentindo, a sua enfermidade, está relacionado com um número, e que pode ser uma data, eu não sei, mas nós temos que ser sensíveis à ação de Deus. E eu dizia, minha senhora, com muito respeito, com muita dificuldade dela não entender, o Senhor está mostrando que a sua enfermidade está relacionada a um número, deve ser uma data. O número que o Senhor mostra é 1954. E ali o Senhor está agindo para curar a senhora. O que que isso te faz lembrar? E ela com muita dificuldade, respirando fundo, foi tentando oxigenar ali a sua memória e lembrou que ela nasceu em 1940, 54 ela completaria, salvo engano, no final do ano, 14 anos, e o desejo profundo de ser freira, de ser religiosa. O pai já havia autorizado isso, quando ela fizesse 14 anos, as irmãs passariam na sua fazenda, levariam ela e outras meninas também de mesma idade ali da região. Só que, quando foi se aproximando o aniversário e, consequentemente, as missões, a partir da qual as irmãs iriam levá-la, o pai fez um negócio com terra, com gado, e acabou envolvendo ela no pacote. Coisa muito comum, século passado, interior, dava um filho, uma filha no pacote. E ela se viu obrigada a casar com uma pessoa ligada à família, muito mais velho que ela não conhecia, não tinha afeição, afinidade, e ela sofreu profundamente. Passou a partir desse momento a não perdoar Deus por aquela história,
não perdoar o seu pai por ter quebrado a palavra, não perdoar o seu esposo porque a fez sofrer muito. Inclusive, ele matou um filho na frente dela. Isso ela carregou essa sepultura por 50 anos. Por que ela foi na oração? Porque o marido havia falecido com um câncer fulminante e ela não aceitava a morte dele porque queria que ele sofresse muito em função de tudo que ele fez com ela. A partir desse momento que ele morre e ela, magoada, não aceita a morte dele, ela começa a ter uma grave enfermidade no seu coração. E depois que nós rezamos, essa senhora levantou com a sua própria força. Nós fizemos a oração de renúncia à mágoa e ao ressentimento, e ela caminhou sozinha sem o amparo da sua filha. Ela foi absolutamente curada daquele ressentimento, daquela mágoa. Aquilo estava aprisionando aquela pobre senhora. O Senhor quer que nós examinemos, dentro daquela proposta de, como José de Arimateia, sermos talvez proprietários de uma sepultura particular da nossa intimidade, da nossa afetividade, quais são as situações de mágoa e de ressentimento que nos têm aprisionado também. Lá em Minas, quem é de Belo Horizonte, quem conhece a capital, sabe, assim como em outras capitais aqui no Sudeste, é comum aqueles cemitérios de família, aqueles cemitérios assim, das pessoas tidas como nobres na cidade, terem lá sepulturas que são verdadeiros castelos, mausoléus, digamos assim, feito em jaspe, em mármore, com iluminação, com portão eletrônico, né? Uma coisa chique. Em muitas daquelas situações, é fruto de um remorso, de um arrependimento. Não abraçou o pai na vida, não abraçou a mãe, não abraçou o filho, não viveu reconciliado, não viveu essa harmonia de família. Quando o ente querido morre, quer construir aquele castelo, mas isso não vai reparar o ressentimento e a mágoa adquiridos na convivência. É necessário que nós vivamos assim reconciliados em vida. Esses dias em Brasília nós fomos a um sepultamento, um senhor de mais de 80 anos, que viveu mais de 50 anos da sua vida afastado de Deus, da igreja, dos valores, dos sacramentos, que inclusive veredou pelo caminho do adultério, machucou muito seus filhos, a sua esposa, mas 20 dias antes dele falecer, e ele não tinha nenhum problema sério de saúde que nos permitisse avaliar que ele estava perto de morrer, ele desejou os sacramentos, desejou uma aproximação com Deus, desejou estar na igreja, e a misericórdia de Deus o envolveu. 20 dias depois desse retorno à casa do Pai, ele é levado à mansão dos mortos. E no momento do seu sepultamento foi interessante porque não havia já ali presente nenhum sacerdote, nenhum pastor, ninguém que fizesse uma última preleção. Me convidaram para falar. Eu fiquei até incomodado porque fui surpreendido na hora, mas o Senhor falava no meu coração, para dizer àquelas pessoas, ele foi envolvido pela misericórdia de Deus, mas nós não podemos arriscar e pensar que vou viver 80, 90 anos, então quando eu chegar perto disso, eu vou buscar a conversão. Eu tenho que buscar a conversão hoje, aqui e agora, porque eu não sei se chegarei ao dia de amanhã, quanto menos 80, 90, 100 anos. Nós precisamos refletir sobre isso. Eu posso perder um dinheiro e trabalhar, investir e recuperá-lo. Eu posso talvez perder a saúde e ser submetido a uma cirurgia, a um tratamento, a remédios e recuperar a saúde. Agora existe uma moeda, digamos assim, uma riqueza que Deus nos dá todo momento, mas se nós perdermos, nós não recuperamos. Essa moeda é o tempo. O tempo nós não recuperamos. Ele vai passando, não tem jeito. Nós não podemos travar o relógio do tempo. Por isso que nós não podemos brincar com a nossa passagem aqui pela terra. A própria palavra paróquia, não é? Vem de párocos, quer dizer o quê? Também em Minas é muito comum no interior, aquelas biroscas, aquelas vendinhas, aqueles armazéns que ficam na beira da estrada.
Tem uma trieirinha ali, tem uma vendinha ali, você compra isso, compra aquilo. Então, a paróquia é esse armazém onde nós nos alimentamos, nos preparamos para continuar a nossa jornada, a nossa estrada. É lá na paróquia, é lá na igreja que nós nos alimentamos, porque estamos nesse mundo de passagem. Não adianta eu pensar que vou ficar aqui, que vou me prender aqui, porque um dia Deus vai me pedir conta da minha vida. Então é necessário que eu pense em não perder tempo, em não perder a oportunidade de estar com Deus. Nós tivemos aqui em setembro, eu tive a graça de vir, esse encontro maravilhoso com o Padre Rufus. Perto de 256 mil pessoas passaram pela Canção Nova naqueles 3 dias do último final de semana de setembro. Mas o Padre Rufus esteve em Brasília em 2001 e lá ficou conosco ao longo de 4 dias, levado que foi também pela Canção Nova. Interessante que a minha esposa estava gestante, vocês vão pensar, poxa, a mulher dele deve ter 20 filhos e ele come feito uma onça, né? Mas as histórias mais íntimas e mais profundas da graça de Deus na minha vida estão relacionadas, quer à gestação, porque não era para eu nascer, quer às situações em que Deus nos usa para as pessoas serem curadas dos traumas do aborto, quer para o Senhor mostrar as maravilhas de crianças que Ele vai mandar ao mundo, mesmo tendo essas mães 45, 47 anos, mas também em relação à refeição, porque a maioria das coisas que Jesus fez, a Bíblia narra, foi numa mesa. Então, nós temos que também estar seguindo Ele nesse espaço. Mas o Padre Rufus estava aqui em 2001, setembro, minha esposa gestante, 5 meses de gravidez, mas ela não aceitava a gravidez, ela não se envolvia profunda, psíquica e emocionalmente na gravidez, até porque, muito parecido com a minha história, viveu todo esse dilema de não nascer, lá atrás, na sua gestação. Então, tal qual aquela mulher a qual me referi no começo, que havia abortado 10 crianças, não tinha condição de olhar para uma mulher gestante, uma criança recém-nascida, porque ela se machucava com aquilo. Também minha esposa assim era quando via criancinhas. Por quê? Porque gestação, criança recém-nascida, trazia para ela a seguinte tradução: dor, rejeição, morte. Ela gerada, gêmea, o irmão dela morreu um dia depois que ela nasceu. Então, isso fez parte da sua história. Então ela grávida, eu pensei, vou arrumar as coisas, a gente vai para a Cachoeira Paulista, participar do encontro com o Padre Rufus, e quem sabe lá, Deus não manifesta a sua graça de curá-la dessa dificuldade de aceitar a gestação. Só que nós temos muitos afilhados, eu já contabilizei 92 afilhados de batizado, casamento e crisma. Quando nós estávamos preparando as malas para vir para cá, em setembro de 2001, nos chega em casa, desesperados, um casal de afilhados de casamento, recém-casados. Eles haviam perdido o primeiro bebê, uma menininha que nasceu 3 dias, faleceu com um problema sério no coração. Esse casal estava bastantemente machucado, por quê? Já havia superado a perca da primeira criança, mas a esposa foi agredida na rua, foi estuprada por um maníaco e havia suspeita dela estar grávida, sua segunda gravidez, não do seu marido, mas dessa pessoa que a atacou na rua. Olha o trauma que eles trouxeram. E nós pensamos, como é que a gente vai viajar sem acolher esse casal? Acolhemos o casal, cancelamos a viagem. Eu pensava, perdi a oportunidade de levar minha esposa para que lá no Padre Rufus, quem sabe ela pudesse ser curada. E aí nós fomos com esse casal para uma comunidade rural para rezarmos. Passamos lá em Brasília mesmo, final de semana com eles. Na oração, o Senhor falou que aquele filho que ela de fato estava esperando não era do agressor, mas era do seu esposo. E de fato depois constatamos que o menino, cópia do pai, foi uma graça muito grande. Eles foram curados, o problema deles foi resolvido, mas nós perdemos a nossa oportunidade de resolver o nosso, pensava eu.
mas entreguei a Deus. Um mês depois, quase um mês depois, ainda no ano de 2001, estava eu na escola e uma colega me abordou dizendo: você não vai trabalhar no encontro do Padre Rufus aqui em Brasília? Eu falei: você está louca, o Padre Rufus esteve lá em São Paulo, ele nunca veio a Brasília. Não, ele está no Brasil, está percorrendo algumas outras cidades, e a Canção Nova vai trazê-lo a Brasília, e nós vimos na reunião eles dizendo que você vai ser o motorista e vai ser o segurança dele aqui em Brasília. Aí eu vi a manifestação da graça de Deus. E nós fomos trabalhar com a equipe que o conduziu pela capital. Num determinado momento, a minha esposa não queria ir, porque ela estava se preparando já há um tempão para fazer um concurso naquele final de semana do Padre Rufus. E eu pensava: meu Deus, nós perdemos a oportunidade de ir em Cachoeira Paulista para acolher um casal. Ele vem a Brasília, nós somos chamados para trabalhar andando com ele na cidade, e ela não quer receber a oração. Temos que rezar. Eu falei com ela: então não vamos discutir, vamos conversar com a criança aí na sua barriga, o Samuel, ela com 5 meses de gravidez. Vamos contar a história para ele, e ele é quem vai decidir se a gente vai receber a oração ou não. E eu sentei, narrei toda a minha história de vida e dela para a criança na barriga dela. Falei: Samuel, a nossa história é assim, assim, assado. Quando terminei, eu penso que não só a minha esposa como a criança já estavam cochilando, né? E aí eu falei: bom, agora eu quero que você dê um sinal. Se for para nós irmos à oração com o Padre Rufus, você e a sua mãe serem curados de todos os traumas que tanto ela como eu carregamos da nossa gestação, e que tem impedido que ela acolha com naturalidade a sua gestação, você é o primeiro beneficiário. Dá um chutão agora na barriga dela. O Samuel deu uns 5 chutes, que chega e estufou o umbigo. Aí ela se desmoronou em lágrimas e percebeu que a própria criança, a exemplo de João Batista no ventre de Isabel, sabia que aquele era o enviado de Deus e que Deus queria usá-lo como instrumento para a cura de todos nós 3. E nós fomos, e o padre fez a oração, e ela foi restaurada lá na sua história de gestação. E a coisa foi tão boa, que 10 meses depois ela estava grávida de novo, depois que o menino nasceu, né? Eu tive um trabalho assim, árduo em função dessa cura, mas um trabalho muito bom. Gostei muito dessa tarefa, porque 10 meses depois nós já tínhamos também o Daniel. Então vivemos naquele momento uma morte, uma apreensão, uma ansiedade, uma agonia, porque não sabíamos se aquela gravidez iria vingar, chegaria ao final. Mas a graça de Deus nos acolheu. Quantas situações não houveram de pessoas baterem à nossa porta com situações assim, e Deus nos usar como instrumentos de restauração, de ressurreição na vida dessas pessoas. Há muitas comunidades, Brasília, no interior do Brasil que a gente visita, que as mulheres não querem que eu reze, porque é muito difícil um lugar onde o Senhor não fala que está mandando crianças. Nós tivemos ano passado uma missão em Tocantins, na cidade de Taguatinga, Tocantins, e lá no momento forte de oração, o Senhor nos usava para dizer que estava visitando várias mulheres na maternidade. O anjo Gabriel estava batendo na porta de muitas ali presentes. A gente só percebia os maridos, ó, felizes, né? Ia ter assim uma tarefa, hora extra, muita dificuldade, muito trabalho. E algumas dessas mulheres já esperavam a graça de Deus há mais de 10 anos. Uma lá de 14 anos esperando, já com filho, já pré-adolescente. E essa então, as pessoas perseguiram muito essa gestação que Deus deu a ela de presente. Por quê? 45 anos de idade, grávida, e ainda vem a malícia dos comentários de muitos, né? Grávida e grávida do próprio marido, não é? E um parto, uma gestação normal e um parto normal. Graça de Deus. O Senhor quer usar aqueles que têm o selo da cruz para gerar aí uma nova família. Uma delas, inclusive, lembrou bem que nós na oração o Senhor dizia: você que já falou com Deus, que se não tiver um filho até os 30 anos de idade,
você vai fazer uma ligação de trompas, você não vai querer mais filho. Quando você completar os 30 anos, você vai estar gestante. Eu nem lembrava que tinha havido essa profecia. Retornamos esse ano agora, lá em Tocantins, na mesma cidade, e as 4 mulheres foram lá dar os seus depoimentos, inclusive essa que havia colocado Deus na parede. Ah, se não for até o dia tal, não quero. Nós não entendemos os mistérios de Deus. Nós não sabemos onde Deus quer chegar. Nós não sabemos. Eu me lembro bem de um desses muitos afilhados. A esposa e o marido estavam no Rio de Janeiro passeando, recém-casados. Até o padre Hamilton aqui da Canção Nova que fez o casamento deles em Brasília. E um dia ela liga lá em Brasília, na minha casa, para desejar um Feliz Natal. E quando eu atendi o telefone, ela falava e uma criancinha repetiu o que ela dizia. Feliz Natal, meu padrinho. Sou padrinho de casamento deles. E a criancinha repetia o que ela dizia. Aí eu falei, bom, Feliz Natal para você e para esse menininho que está aí na extensão falando contigo, junto com você. Ela falou, mas que menininho? Não tem nenhuma criança aqui, só tem adulto. Eu falei, tem sim. Fala de novo, Feliz Natal. E ela falava, a criança repetia. Eu falei, você está grávida, é um menino. Você me chama de padrinho, ele chama também. Ela falou, padrinho, você já era louco, agora ficou mais. Eu falei, mas eu estou sentindo. Mas ela correu logo e fez os exames. Tinha 12 a 15 dias que ela estava gestante. Hoje é meu afilhado, Mateuzinho, não é? Graças de Deus, viveu essa situação de casar, ela e o esposo, sem ter uma garantia material, palpável, visível, de um trabalho. A providência os assistiu, a providência os envolveu. E aquilo é um absurdo, porque os dois formados, os dois com uma faculdade, de repente casam sem trabalho, ali auxiliados pela família, mas a graça e a providência de Deus foi envolvendo eles. Nesse momento você vive a humilhação da espera, a humilhação da perseguição, porque o mundo fala, vocês são loucos. Me lembro também de um encontro que nós estávamos, assim, um grande encontro de evangelização da renovação, e eu estava vendo ali os amigos, de repente eu vi um dos afilhados, é raro o encontro onde não tem um afilhado meu, porque são quase 100, tem afilhados inclusive fora do Brasil. Aí eu vi ele meio cabisbaixo, meio triste, o rapaz casado, a esposa desempregada, ele ganhando muito pouco, uma gravidez difícil que ela viveu. O menino nasceu com mais de 5 quilos, foi objeto até de fotografias que os médicos levaram para congresso, criança muito grande. Ela sofreu muito nesse parto, nessa gestação, e ele estava ali cabisbaixo, um encontro de louvor, a graça de Deus ali envolvendo o ambiente, e ele ali triste. Momento da paz, eu desci da arquibancada e fui lá cumprimentá-lo. Quando eu cheguei, o Senhor já foi dizendo, avisa para ele que Gabriel está batendo na porta dele, o anjo Gabriel está chegando lá, alguma notícia. Falei, Senhor, mas eu conheço a situação desse rapaz, eu não posso dizer isso para ele. Fala. Aí eu abracei ele, ele veio efusivamente me abraçar, falei no ouvido dele, olha, sua esposa está gestante. Aí o braço dele soltou, ficou travado. O Senhor está visitando a sua casa na pessoa do anjo Gabriel. Ele falou, você é louco, como é que eu vou dizer isso para minha mulher na situação que nós estamos vivendo? E ele não falou, mas a natureza se encarregou de mostrá-la. Quando ela se percebeu grávida, ela entrou em desespero, porque tudo que ela não queria naquele momento era mais um filho. Quando chegou nos 3 meses de gestação, o casamento estava insustentável. E aí a gente foi rezar com eles. Na oração foi uma manifestação esplendorosa da graça de Deus. Porque o Senhor falou, quando você completar 6 meses dessa gestação, eu vou te dar uma bênção que você não imagina. E é você, mãe, quem vai fazer o enxoval dessa menina, dessa criança, já dizendo que era menina. Essa criança não vai nascer naquele hospital público em que você sofreu muito em relação à sua primeira gravidez. Você vai ter condição de dar a ela um nascimento melhor, mais digno. Você vai ver a graça de Deus. O tempo passou. Quando ela completou 6 meses e poucos dias de gravidez, chega um telegrama na sua casa de que um concurso que ela havia feito e não acreditava que havia passado, perdeu o prazo de recurso, a turma entrou com recurso e ela estava inclusa e ela foi agraciada com o trabalho.
A criança já nasceu num dos melhores hospitais particulares de Brasília. A menina nasceu absolutamente bem amparada. Ela pôde fazer o enxoval. Foi uma graça restauradora na vida daquele casal. Gente, são maravilhas que Deus faz, tirando-nos da sepultura para a ressurreição. Nós vamos começar a experimentar isso nesse momento. Eu não sei, você avó, você vô, você pai, você padrinho, você tio, você tia, quais são as situações lá na sua casa de jovens, de meninos, de meninas que na afetividade, na sexualidade, tiveram essa experiência de uma gravidez, não casados, tiveram a experiência talvez do aborto em função dessa sexualidade desregrada. Mas hoje o Senhor te chama também a perdoar. Eu encerraria como testemunho, antes de nós entrarmos na oração, a situação recente. Estivemos aqui em junho no encontro de quebra de maldições, que foi um espetáculo da graça de Deus. E nessas cadeiras tinha uma senhora, lá de Brasília também, 43, 44 anos. Eu a vi, eu a conheci no banco que eu tinha conta, ela trabalhava lá. E ela falou, olha, eu estava querendo rezar um dia, onde é que é seu grupo de oração? Aí eu falei com ela, passou. Quando foi agora recente, ela nos procurou. As duas filhas dela já na faculdade, já adultas. De repente ela engravidou. 43, 44 anos. O marido sempre quis ter um filho homem. Não tiveram então. Agora engravidou. Mas apareceram 3 gravíssimas enfermidades no bebê. Entre as quais a mais simples, a que menos dano poderia causar à criança, é a síndrome de Down. As outras ainda piores, as outras 2. E ela foi lá na oração, nós fomos atendê-la no SOS, e o Senhor falava que eles iriam ser surpreendidos por uma boa notícia. A oração na quarta, quinta-feira um exame muito invasivo, onde os médicos iriam extrair ali células, para analisar aquelas outras 2 enfermidades gravíssimas, até mais graves do que a síndrome de Down que já estava presente. Mas o coração dele se alegrou na esperança desse Deus que tira a sentença de morte e dá uma de restauração. Na quinta-feira esse exame, na sexta o resultado preliminar, na segunda ou terça da outra semana o resultado definitivo. De tal maneira que 7 dias depois da oração, na outra quarta, eles estavam no grupo de oração. Quando os 2 chegaram, já com um sorriso nos lábios, eu já estava ali contemplando a graça de Deus. E eles vieram dizer para nós que todas as 3 enfermidades saíram completamente daquela criança e que de fato é um bebê, um menino. Eles perceberam pelos exames de cromossomos que é um menino. O Senhor quer nos tirar hoje dessa sepultura. Nós vamos cantar e vamos rezar nesse sentido. A sepultura sempre é escuridão. E Deus é aquele que nos arranca da sepultura pelo seu Espírito Santo. Vamos cantar essa música pedindo ao Senhor que derrame sobre nós o seu Espírito. Derrama sobre mim seu Espírito. Seu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Erga o seu braço, derrama sobre mim, peça com toda a fé. Derrama sobre mim seu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Sua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração
deu-me um coração adorador. Vai soltando a sua voz. Maria la Maria la Maria la Maria la E o Senhor está visitando tantas situações agora em família, na nossa casa, em que em função da morte de alguém, as situações de partilha de bens, de inventários, as situações de herança, de processo na justiça, trouxeram tanta mágoa, tanto ressentimento, tanta briga, tanta intriga. Pessoas que não se falam há anos, não se visitam, não se perdoam, não se abraçam, por causa dessas questões materiais, advindas da morte de um ente querido. O Senhor visita agora esses corações e essas situações e traz no calor do teu espírito a graça de um desejo de reconciliar, a graça do desejo de perdoar, a graça do desejo de abrir mão até de bens, de parte dos bens, para propiciar essa reunião da família, para propiciar essa restauração dos laços familiares. O Senhor mostra pessoas que não perdoavam a Deus por haver permitido, no seu entender, a morte de alguém muito importante, muito querido, alguém que lhe dava a graça de viver. E você desejou mesmo sucumbir, você desejou mesmo ser enterrado junto. Você que passou a visitar constantemente o cemitério por não aceitar a morte de tal pessoa. O Senhor está agora curando e libertando você. Você com medo da morte, que se aprisionava na síndrome do pânico, na depressão, na angústia. O Senhor agora está te libertando. O medo das pessoas, o medo de estar em multidão, o medo de estar em lugar fechado, o medo inclusive de ser afogado, o medo de ser sufocado, o medo de bala perdida, o medo de acidentes. O Senhor agora está libertando uma imensidão de pessoas que estavam aprisionados pela figura da morte. Você que cancelou negócios, que cancelou viagens, com medo de avião, com medo das estradas, o medo de ser submetido a uma cirurgia e não voltar, em função de pessoas ligadas a você, que foram para a mesa cirúrgica e não voltaram. O Senhor agora te liberta. E o Senhor quer dizer mesmo no seu coração que há um tempo para cada coisa. Se não nos é chegado o tempo para partir, Deus não vai permitir que nós partamos. E o Senhor te convida agora a se envolver no abraço dele, que vem curar, que vem libertar. Você que sofreu o trauma de ter que sepultar um filho, uma filha, hoje o Senhor quer dizer que você não perdeu um filho, uma filha, mas ganhou um intercessor privilegiado no céu. E haverá um dia que a palavra nos garante que não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, nem lágrimas, porque Deus nos permitirá a todos vivenciar a eternidade, a ressurreição. E o Senhor sopra no coração de todos nós esse vento do Espírito, essa brisa mansa que vem nos curar dos traumas da morte, dos traumas da separação, dos traumas da angústia, da tristeza, da preocupação com o dia seguinte, em função da morte, até mesmo de pessoas que estão muito doentes, e você já tem vivido antecipadamente essa dor. O Senhor quer dizer para você nesta manhã que doença não significa morte, assim como saúde não significa vida. Creia que Deus lhe dará a resposta, o refrigério, a graça e a vitória.
Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Nós te louvamos, Senhor. Te nós louvamos, bendizemos te e glorificamos, Senhor, o teu santo Sua nome. mão desceu sobre mim, me retirou e me